A FAO citará os comentários dos episódios 3 e 4 no episódio 5. Derpelucadas, 2 escritores em busca de um tema. Como vai, FAO? Olá, amigo. Tudo bem? As pessoas acham que a gente acabou de se ver, mas é mentira, né? É a mentira da televisão brasileira. Mas eu falo com muito carinho, tudo bom, FAO, porque é uma pergunta, não é retórica nesse caso. Não é. Você quer saber como eu estou? Eu estou boa, e você? Eu estou bem também, melhor agora. Eu adorava essa frase, melhor agora. Eu acho tão cafajeste. O inverno espanhol está sendo gentil com você? Eu adoro. Olha, tá de novo aqui. É frio e céu azul. Tem uma frase, eu vou procurar essa citação, de um autor qualquer que diz: o verão na Inglaterra esse ano foi maravilhoso, caiu no domingo. Muito bom. O que você ia me mostrar? O livro é este que eu quero mostrar. Nossa, que livro lindo! Muito legal. Ele começa muito errado. Ai, gente, para de me dar livro para comprar. A Suzy Não, isso é, Paulo. Esse livro você precisa comprar. Você precisa ler, não precisa comprar. Você me proibiu de falar então você vai entrar na lista da Suzy. Pessoas com quem a FAO não pode conversar. Você vai entrar na lista da Suzy. Se prepara. Esse livro eu mandei muita gente ler. Para mim, fez muito barulho interno, assim. E, de fato, as pessoas talvez não vou ficar aqui prometendo também, fazendo grandes expectativas. É que também o começo do livro, ele é, de fato, uma coisa... basicamente, é um gorila que fala com o narrador, né? E conversa com ele. Então, começa daí, a coisa parece meio babaca, né? Meio boba. Mas é um puta livro legal, tem um antes e depois pra mim, na minha concepção de mundo, esse livro tem um antes e depois, juro, são pouquíssimos que tem essa maravilhosa, sim, livro da vida da gente. O cara encontra um anúnciozinho no jornal, algo escrito assim: professor procura aluno, deve ter um desejo sincero de salvar o mundo, candidatar-se pessoalmente. Puta que eu pariu, começo maravilhoso. Maravilhosa premissa, é. Um gancho, né? Isso tá aqui, logo no cara, assim, tá vendo aqui? Maravilhosa premissa, maravilhosa. Esse autor é brasileiro? Não. Daniel Quinn. Faleceu faz uns anos, é um antropólogo. Esse cara não é muito conhecido não, Fal. Não é muito conhecido. Então não tem... O livro não é muito conhecido. Não lembro nem como é que eu cheguei nesse livro, mas depois eu vi que tem uns alternativos aí que também conhece. Mas basicamente esse cara, então, o narrador, o cara vai até esse lugar, né, candidatar-se pessoalmente, chega lá e encontra um gorila numa jaula, e ele fala: tem lugar errado, em que é isso? Aí a história é o gorila falando com ele telepaticamente, não é que ele fala, abre a boca. Telepaticamente fala com ele. Então, esse começo é ruim. Só que o gorila fala coisas muito interessantes. Fala da vida dele, da história dele e dos processos, o que ele pensa sobre o ser humano, sobre o homem. E não é nada banal, assim. Da vida dele, fala da origem, fala da opinião dele sobre os seres humanos, a civilização, a natureza, a cultura humana, a cultura em contraposição com a natureza. Você vai entender rapidamente o que eu vou te dizer. Essa minha ideia de escrever o livro sobre Caim e Abel... inspirada no que eu li nesse livro aqui. Que delícia isso. Ele comenta, entre outras coisas, né, que Adão e Eva, como uma mitologia, né, evidentemente, tinha muito a ver com essa separação do ser humano da natureza, né, e daí que se criou cultura. Adão e Eva é o começo da cultura humana. Antes era só natureza, antes era só animal, e aí virou cultura. Beleza, esse assunto eu achei interessante, gostei, mas quando ele fala sobre Caim e Abel, ele fala assim: isso é uma segunda história. Caim e Abel não é necessariamente os filhos de Adão e Eva, são, né, uma outra história que foi contada, com uma outra mitologia, talvez milênios depois, mas também ficou constituída como uma outra história para ser contada. E que muito provavelmente deve ter sido o conjunto de tribos ou grupos diferentes, uns sendo os agricultores, os outros sendo os nômades, né? Então, Caim como agricultor e o Abel como nômade, e o Caim matou Abel, ou seja, o agricultor matou o nômade. Bom, ele também comenta tudo isso, mas que isso também é uma demonstração. Por quê? Porque a agricultura foi tomando espaço, ganhando terreno, foi conquistando o mundo, e aí, né? Enfim.
Eu preciso até reler para ver se ele chega nesse nível de detalhe. Eu já estou misturando histórias, mas que o Caim Abel saiu daqui, saiu. E é louco porque eu te falo que foi para mim um antes e depois, porque esse livro deve ter lido faz uns 20 anos, talvez. E tudo que eu me interessei depois de pesquisar autodidaticamente tem a ver com a curiosidade que esse cara me trouxe para a condição humana. Eu sei que você adora, mas eu tenho preguiça da época medieval, do romantismo, do sei lá quê, né, do século XIX. Eu acho legal, mas o que me interessa é muito essa coisa. Quando é que esse momento mágico, né, de deixar de ser, de criar cultura, chegou a cultura, né? Deixou de ser somente natureza e virou natureza mais cultura, que criou-se civilização. Esse momento para mim me interessa muito. E tudo que tem por aí é da editora Peirópolis. O que eu acho maravilhoso é que nós não combinamos, mas me fascina, não só para quem escreve, que no caso nós escrevemos, mas esses dois momentos, assim. O livro que é um evento que muda o resto das coisas que você vai fazer. Sou louca por esse movimento. Eu tenho alguns e eu acho muito fascinante que um livro tem esse poder. E eu, no meu Mostre e Conte, não combinamos, gente. Eu juro por Deus que nós não combinamos. Eu estou escrevendo o livro. E assim, quando a gente estava, e eu trouxe, eu fico muito emocionada de mexer nele. Primeiro deixa eu mostrar, é o nosso livro Estrada, segunda série. A etiqueta que a minha mãe bateu na máquina, e debaixo, quando eu descobri o nome da professora, eu coloquei Tia Regina. Tia Regina. Que ele veio na lista de material, a mamãe punha etiqueta em tudo, e eu vou fazer um parênteses aqui, porque é uma outra coisa que me dá até vontade de chorar. Quando o Strá foi embora para a Espanha pela primeira vez, ele me deu o dicionário dele, o Buarque de Holanda, pequenininho. Eu tenho até hoje, Strá. Mas a sua mãezinha tinha encapado o seu dicionário com plástico verde. Exatamente. Aí postou a etiqueta. O plástico se desfez com os anos. Ele perdeu aquela capa verde, porque o plástico virou uma coisa toda dura e caiu. Mas eu tenho o dicionário até hoje. E a sua mãe encapava seu material com aquele plástico verde. Sim. É muito emocionante isso. É muito, muito. A Flora era... Eu quero ver depois, eu quero que você me mostre. Eu pego ele depois. Mas, enfim, aí tem a etiqueta que a minha mãezinha, eu acho que vocês não vão conseguir ver, bateu a máquina, olha que linda, e eu botei embaixo Tia Regina, porque ela era minha tia da segunda série. E aí, ele tá totalmente... Porra, esse livro tem mais de 45 anos. Sim, 45 deve ter, Quase 45. E aí, eu era uma menina, eu sempre fui insuportável e eu sou insuportável, né? Então, eu estava na segunda série, eu era uma senhorita que estava alfabetizada há quase uns 6, 8 meses, porque eu demorei muito para aprender a ler e escrever, muito. E, não, mentira, eu já estava alfabetizada há mais de um ano. Eu era uma pessoa experiente e muito... Madura, veterana da leitura. Eu conhecia tudo de livro, tudo. O que eu não conhecia, não é, Brasil? Eu tinha 8 anos, eu estava aí. E aí, eu comecei a ler esse livro, e eu estou falando que ele está sendo muito importante para mim agora, e é O Caneco de Prata, é um livro do maravilhoso João Carlos Marinho. Eu amo este homem. Quando ele morreu, eu deitei na minha cama e chorei de soluçar. Eu amo esse homem, eu sei tudo que ele escreveu, eu leio até hoje e eu comecei a ler esse homem maravilhoso aqui. Ele fez um livro que tem os crimes, a turma do gordo, sim. João Carlos Marinho mais maravilhoso do mundo, mas ele fez um livro que tem como pano de fundo uma disputa de campeonato de futebol entre os colégios paulistanos. Então, a primeira coisa que ele faz, a cada poucas páginas, ele vai mostrando pra gente quem tá ganhando, ele faz uma tabelinha assim, quem classificou, quem desclassificou, quem vai jogar com quem ganhou. Depois, ele faz um negócio maravilhoso que você vai reconhecer, porque você leu um pedaço do meu livro novo, e ele mistura texto com carta,
um desenho. Eu nunca tinha visto isso nos meus 8 anos de imensa experiência. Exatamente. Para mim, e depois, ele é extra, é verdade, e depois, que é o que tem demais no meu livro, que é o berço do meu fascínio por microconto, ele faz capítulos, e eu estou fazendo isso no meu livro, o capítulo é isso aqui. Quando você vira a página, é outro capítulo. Eu li isso e eu não podia acreditar que podia existir um capítulo com 6 linhas, que fazia parte da história e que podia ter desenho e que podia ter, paralelo à história, uma tabela de um campeonato de futebol. Sim. Que podia ter, isso vai ter no meu livro também, as onomatopeias, tratadas como letra de desenho animado. Eu não lembro se antes dele eu tive algum livro, para além da cartilha Caminho Suave, que mudou completamente a minha vida. Mas esse livro, ó o tamanico do capítulo 13. É muito bom, né? Eu não lembrava disso. Lembrava do livro, lembrava das tabelas. A capa é muito diferente de tudo que a gente já tinha visto na vida. Esse livro é tão importante para mim, tão amado, tão querido. Tem página sim, meu livro também vai ter, que é a parede do banheiro. E aí o louco vai lá e escreve, um dos pacientes, escreve, ele mesmo é o louco. Estou apaixonado pela mulher do dono do hospício, um desenho, é uma parede de banheiro. Olha, esse livro é tão importante para mim, e como o seu livro do gorila, orangotango, que fala, é um orangotango? Gorila. Ter começado o teu sensacional, porque é uma ideia sensacional, teu livro do Caim e Abel, esse livro foi, eu tive 3 começos no livro do Fim do Mundo, e esse livro foi um dos meus começos, capítulo 4, capítulo 5. Que legal. Muito maravilhoso. Isso aqui, na mão de uma criança de 8 anos. Eu lembro muito desse livro, eu lembro que era bem diferente, bem legal. A gente adorou, né? Agora, isso é mérito da criança escola, viu? Eles nos davam uns livros legais para ler. Muito. Eu tive muita sorte, porque eu saí do Cervantes, que dava livros excelentes. Eu não posso falar nada do Cervantes quanto à literatura. E eu fui para o Gávea, que dava livros inacreditavelmente incríveis para a gente ler. E eu acho que isso faz toda a diferença na vida de uma criança. Não, a gente já falou disso, né? E aquela coleção Para Gostar de Ler, que maravilha, né? A gente tinha que retomar aquilo. Eu concordo. Aquilo de fato cumpriu com a sua missão. Eu aprendi, eu gostei de ler a partir daquilo. Eu gosto de ler a partir daquilo. Os velhos que eram dos nossos, não da sua mãe, porque a sua mãe não estava no Brasil, mas os velhos que faziam parte da vida da minha mãe, Paulo Mendes Campos, Sabino, eu nunca teria acesso a eles. Eu leio Paulo Mendes Campos até hoje. Eu nunca teria acesso a Rubem Braga, eu nunca teria acesso a eles se não fosse essa coleção. Eles eram os donos, não eram? Não faz muito tempo, Paulo. Não, eu li não faz muito tempo a história de que essa piração era de um japa. Não, ele é o maravilhoso, ele foi, me fugiu o nome dele agora, mas ele foi meu chefe na Prumo muitos anos. Cara que bolou, agora vinculado a uma editora que eu não vou lembrar qual. Eu acho que era do Paulo Mendes Campos e do Rubem Braga. Eu me lembro muito daquilo. E tinha, né? Acho que todo ano a gente tinha que ler uns 2 ou 3 daqueles para gostar. Sim. E eu adorava. Eu tinha uns livros que eu lia antes de começar a aula, né? Porque tinha aquele momento de comprar as coisas na papelaria. Aí tinha livro. Geralmente tinha algum livro que já vinha junto, na primeira leva, né? Junto uns cadernos, estojo, transferidor e tal. Tinha sempre 1 ou 2 livros. Eu não aguentava. Jiro Takahashi. Esse homem é funcionário. Trabalhei para ele na Prumo. O que você fazia na Prumo? O que era? Qual o teu trabalho? Traduzia. Era uma editora. Era um braço da Rocco aqui em São Paulo. Não dá para voltar para fazer isso? Voltar a fazer isso de novo? Quando teve a grande crise do mercado editorial nos 2016, 2017, você lembra? Eu fazia... Eu nem falo quanto porque parece mentira, mas eu fazia uma quantidade absurda de livros por ano. Você lembra como eu trabalhava? Era absurdo.
De repente, de um ano para o outro, eu tive, acho que 15 ou 13 livros para fazer. No ano seguinte, eu tive 4 ou 5 livros para fazer, para traduzir, ou para preparar, ou para fazer parecer. Eu cheguei a fazer, sei lá, 40 é exagero, mas uns 30 pareceres de livro por ano para Ediouro. De repente, sumiu. E aí eu não podia ficar esperando o mercado voltar. Eu já tinha aluna, eu dou aula desde os 17 anos. Eu voltei a dar aula com força total. Eu nunca larguei. Quando a Lê morreu, eu larguei todos os alunos. A história é essa. Por isso que eu virei tradutora full-time. Eu fiquei incapaz de fazer isso aqui por anos. O meu trauma da morte do Alê foi esse. O meu pós-traumático da morte do Alê se manifestou assim. Eu não conseguia falar. E eu fui muito feliz. Eu tenho mais de 300 livros traduzidos. Caceta! Eu não sabia que era tanto. Eu fui muito feliz. Eu fui uma tradutora muito feliz. Eu amava traduzir. Se alguém me quiser de volta, estamos aí. Mas eu não podia esperar o mercado voltar. Não dava. Eu tenho uma casa para sustentar, uma mãe para sustentar. Eu não posso ficar parado esperando o mercado reaquecer. E foi essa história. Foi essa história. Quando o mercado reaqueceu, eu já estava fora do mercado. Cada editor carrega para o seu mundinho de livros e tal, os seus tradutores, os seus copydeskers, os seus revisores. E é um mercado com alta rotatividade. A guria que é teu contato na editora agora, no segundo semestre, não será mais. É um mercado que gira. Sim. Mas, enfim, claro, eu falei meio que no sério, mas dá pra ver que não faz o menor sentido, ou seja, é zero tino comercial de pensar nisso, mas eu acho que quanto a... São duas coisas que eu penso muito, assim, de falar, puta, voltar aquele esquema do pra gostar disso seria tão genial, mas claro, de repente não tem mercado. E outra que eu penso muito também, assim, esse pessoal que cai como é que chama isso? Quando depois de 70 anos ou 50 anos... Quando cai no domínio público. Essa é a nossa questão. Ou a gente paga direito autoral para a família do Paulo Mendes Campos, para a família do Rubem Braga, para a família da Cecília Meirelles. E para isso você precisa ter muita plata, ou você pega caras em domínio público. E aí não paga para ninguém. Você não paga os herdeiros. Mas você paga o tradutor, você paga o revisor, você paga a gráfica, que é a coisa mais dura de pagar, para um mercado que é muito difícil. Vender livro é muito difícil. Eu acho curioso, aqui em Barcelona, eu vejo muito grande o mercado, assim, eu reparo nas livrarias grandes, bonitas, muitas livrarias, todo mundo comprando. Tem uma coisa maravilhosa, não sei se você sabe, acho que eu já te falei, né, que tem o Dia dos Namorados aqui, especificamente daqui de Catalunha. Então tem essa coisa do livro com a rosa, né? Então tem um mercado de livros, assim, que circula muito bom. Mas você vai na casa das pessoas, os livros não estão aparentes, você não sabe onde estão. É curioso. Eu falei, será que eles não leem? Aquilo é uma mentira? Será que eles colocam atrás do armário? Será que são pessoas práticas e adultas que leem e doam? Pode ser também, né? Não ficam acumulando pó. Na nossa vida brasileira é muito comum, né? No nosso ambiente, assim, a estante dos livros, o lugar que a gente tem os livros, né? Uma coisa comum. Eu também não é que eu fiz grandes visitas, também não fui para muitos lugares, mas para todos os que eu fui, eu acho que todos, sem exceção, não tem livro exposto. E eles estão lendo, hein? E leem, você vê. Vamos pra praia, pega o seu livrinho lá e fala, onde cacetes colocam os livros? Eu não sei. É curioso, né? Como são manias e jeitos de ser, sei lá. De viver. O Brasil tem uma questão muito interessante que é, raramente, a não ser os grandes medalhões, e mesmo assim vamos discutir, não se republica. Então, os diários da Silvia Plath, por exemplo, ficaram décadas fora do catálogo. Quando eu quis comprar, estava R$400 o livro dela num sebo. De repente, alguém viu que tinha muita gente, ela voltou à moda, né, porque ela é sensacional. Os diários da Silvia Plath voltaram a ser reeditados por um valor muito menor do que os 400 pila que eu, graças a Deus, não paguei. Tem muito livro, muito. Aquela série maravilhosa do Griffin e Sabine, lembra? Lembro. Quem tem. Quem não tem, não tem. E aí, você vai se desfazer e você pensa, será que vai ter? Penso muito nisso. Não que justifique mas eu penso nisso.
Eu fico um pouco chateado quando eu falo essa questão de... Aqui é um prazer para mim ir na livraria, comprar um livro. Eu tenho um problema, né? Eu não consumo nada, mas livro eu acabo consumindo. E eu tenho um problema sério de chegar no livro. Não, dessa vez eu só vou dar uma olhadinha. E sai com 3 ou 4, né? Sempre. Mas eu fico muito triste de chegar em São Paulo quando eu vou para aí e vejo que as livrarias, poucas que existiam, já não existem mais. Enfim, eu tenho uma esperança até que talvez não... A galera tá comprando talvez pela Amazon, sei lá. Que por algum lugar tem que comprar, não pode ser, né? Não pode ser que a gente viva com tão pouca... Porque a gente está falando de São Paulo, né? A maior cidade da América Latina. Como é que é isso em Catanduva, entendeu? Como é que é isso em... A maioria das cidades pequenas não tem, ou tem um, ou tem 2, cinema e livraria. Como eu detesto São Paulo, eu gosto de usar o meu ódio por São Paulo para justificar a gente não ir à livraria em São Paulo. Eu não tenho carro. Meu bairro, você viu, é um bairro a 10 minutos de Congonhas, 15 minutos da Rede Globo, que não tem uma padaria do lado da minha casa. Eu tenho que pegar um ônibus, sem brincadeira, para ir à padaria. Não tem livraria perto de mim mesmo, não tem um shopping, não tem. Aí eu penso, eu vou pegar um metrô ou um Uber para ir numa livraria, para comprar 1 ou 2 livros para voltar. Tudo em São Paulo você demora 1 hora, 2. Você teve aqui recentemente, você viu como está o metrô e como está o trânsito. Aí você pensa, o Straviz falou do Ismael. Eu vou lá? Não vou. Não vou comprar o Ismael na livraria em Pinheiros. Eu vou pedir pela Amazon. Mas é uma desculpinha. Porque qual é a desculpinha das pessoas que moram do lado da livraria? Qual é a desculpinha de uma cidade pequena? Não tem. Eu não sei qual é o rolê, mas nós não sustentamos livrarias. Use a desculpa que você quiser, mas o fato é, nós não estamos, sustentando as nossas livrarias. É verdade. Ainda mais já era ruim, com a Amazon talvez ficou mais. Mas é isso, é que você tem razão. Eu estava agora pensando, ia fazer uma defesa de que não é assim, mas é porque acho que o problema não tem a ver com a livraria em si, mas é a livraria, a padaria, a loja, a coisa do bairro, né? Tem muitos bairros em São Paulo que tem infra. O meu não tem. O meu não tem, não é... Meu bairro não tem uma padaria, não tem farmácia, não tem papelaria, não tem... O Brooklyn Velho é uma zona... Como é que chama? Tem um nome isso? De edificação, acho? Não sei. Que não pode ter prédio, não pode ter comércio. Se você me diz, eu tô em São Paulo, não quero ir aí na sua casa, odeio teus gatos, odeio tua mãe. Poder me tomar um café fora da sua casa, que eu odeio a sua casa? Eu tenho que pegar um táxi, um Uber e encontrar com você no café. Eu não tenho um café perto de casa. Eu não sei, essa coisa de escrever e ler e esse mundo da escrita e do livro e tal, eu não sou, é engraçado, eu não sou muito, eu sou otimista pra vida, pra muita coisa, assim, mas eu fico um pouco preocupado que as pessoas leiam um pouco, assim, eu acho, porque eu vejo a diferença que fez em mim, na vida, né, como a gente ganhou repertório, a gente ganhou outras formas de enxergar as coisas, de ver, e que o cinema, alguns podem dizer assim, o cinema gera isso. Não é a mesma coisa. O cinema gera uma de boa distração e algum insight, né? Alguma ideia. Né? A música gera muito sentimento, muita alegria e tal, mas eu acho que o intelectual da coisa, misturado com o sentimento, essa coisa de repertório, né? É a escrita, né? E que não é post de Instagram que resolve, né? Não é textinho longo de Instagram. Não. O mundo do livro. A doutora Carolina Padovani, não é porque ela é minha autora, mas ela é genial. A doutora Padovani, outro dia ela estava conversando comigo e com a Suzy para a gente falar do livro dela e tal, questões práticas do lançamento. E ela estava falando uma coisa tão interessante, que é essa história da gente ter essa nova pesquisa de como o brasileiro está lendo pouco. Não sei como é em outros lugares do mundo, mas como isso se reflete na vida prática civil de uma nação. Foi ela que falou isso, quando você lê, você entra em universos que não lhe pertencem, você vê o outro. Você não pode, talvez, não ver tanto o outro fechado na sua escola, seja a escola que for de rico, de pobre, no seu bairro, seja o bairro que for de rico, no seu ônibus, no seu trabalho, mas quando você lê um livro, você entra num novo universo. Você tem acesso à vida do outro, ao outro, ver o outro, enxergar o outro, absorver o outro e carregar o outro com você, te faz uma pessoa mais tolerante, mais
capaz de olhar em volta, enxergar o que se passa em outras vidas, em outras realidades. Você não vira, você tem menos chance de ser o cara que fala, você está reclamando que você mora longe do trabalho? Muda para mais perto do trabalho. Você não vê o outro quando você fala uma abobrinha dessas. E quando você lê, a chance de você ver o outro como uma pessoa com problemas, com sentimentos, com alegrias, com uma vida, com uma casa, com monstros, naves espaciais, campeonato de futebol, de meia dúzia de colégio, de menino mimado de São Paulo, cresce exponencialmente. E é isso, eu concordo com você. Me preocupa e me causa muito lamento, porque o livro é um jeito lindo de alcançar o mundo do outro. E tem uma coisa que acho que também, eu estava agora, você falando, eu fui me lembrando, né? De onde pode ter vindo isso? Tem um trio de livros que também foram antes e depois. Eu tenho até, acho que um e-mail que eu mandei para um amigo, eu vou ver se eu acho esse negócio, que eu acho que eu tenho, dizendo sobre os livros que foram importantes na minha vida, né? E eu fiz isso, um texto que era publicado num lugar lá, falei dele, obviamente, e falei do trio, Admirável Mundo Novo, 1984 e Fahrenheit 451, né? Então, e eu li mais ou menos na mesma época, devia estar na sexta série, 12 anos, 13, e 3 distopias. Nossa, você leu muito novinho, livros tão sérios, que legal. Muito novinho, muito sério, e aquilo me fez muito mal inicialmente. Eu fiquei meio paralisado, assim, com o mundo, né? Falei, puta que eu pariu. Mas isso, eu acho que o Fahrenheit 451, que é o livro menos citado dos 3, né? Mas ele é também uma outra distopia, que tinha aquela questão dos caras, os bombeiros de queimar livros, né? Era maravilhoso. Isso. Então, aquilo me assustava muito, eu lembro a cena, né, a violência disso, né? As pessoas tinham que ter um livro escondido, porque senão iam chamar os bombeiros para queimar os livros e tal. E eu, sei lá, na época eu não tinha uma sacação de que aquilo era muito pesado e tal, mas eu achava que tinha outras questões até mais graves. Mas eu entendo hoje essa questão, ou seja, no final das contas não tem um bombeiro de queimar livro, mas os livros eles estão sendo, né, não estão sendo lidos. E aí a civilização emburrece. É uma outra forma de emburrecer, bastante simples, né? Tem um cara, você deve conhecer, você lembra do Cris Dias, um dos de blog? Eu acho que sigo até a newsletter dele. Isso, ele tá no Substack, exatamente. Esse cara eu sigo assim, à distância, né? Na última vez que eu falei com ele, deve fazer 20 anos. Mas eu vou acompanhando porque ele escreve bem, tem as coisas que me interessam, ele tem um podcast também. Mas ele lançou uma coisa genial, eu vou pegar esse fim de semana para com calma trabalhar. Ele criou uma inteligência artificial modelo Aldous Huxley e inteligência artificial modelo Aldous Huxley de 84, né? Não, George Orwell e Aldous Huxley, exatamente. Então, são duas inteligências artificiais de você faz perguntas para eles respondem pelo viés dos dois livros. E ele botou os dois para conversar, essa ideia. Baita sacada! Porque são duas visões de distopia muito legais. Teve uma época que se falava um pouco isso, né? Que o 1984 era um pouco a ideia União Soviética, né? Aquela coisa mais do comunismo, né? Uma visão, né? Dessa grande ditadura e tal, e o Admirável Mundo Novo, uma pegada mais disso, né? do consumo, da leveza e da ignorância junto, né? Tudo é lindo, tudo é festa, tudo é maravilhoso, não tem família, não tem... que era uma ideia do capitalismo no seu extremo, né? Das formas de enxergar. E o Fahrenheit, enfim, era um mix, sei lá, poderia ser uma outra variante disso. Mas eu fiquei fascinado com a ideia, eu vou ver e depois te conto. Achei muito legal essa ideia desses dois caras malucos conversando pelo viés dessas distopias, né? Querida, então até a próxima. Gente, sempre bom, obrigada, se cuidem, até a próxima.